Olá, nos encontramos aqui mais uma vez para dar prosseguimento a esta atividade que vamos desenvolver durante esse período de recolhimento, num primeiro momento voluntário de nossa parte, e que aos poucos vai se tornando compulsório para aqueles que, mesmo reunindo condições, ainda não o fizeram. Porque há outros que gostariam de fazê-lo, mas não podem. Assim é a vida. Por isso que somos uns pelos outros. Mas que comecemos com uma prece, como sempre. Eu peço que você acompanhe comigo mentalmente, escutando aí no fundo de sua alma o recitar da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo lugar. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós podemos e devemos perdoar os que nos ofenderam. Não nos deixeis cair nas tentações que criamos para nós mesmos e livrai-nos da prática do mal. Teu Senhor é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Eu vou modificar aqui porque eu coloquei uma musiquinha. E a musiquinha que eu coloquei tocou uma propaganda. Mas eu vou continuar. Lá no Casimiro Cunha, para quem não conhece, tem um bar ao lado. Então às vezes a gente está dando curso ou fazendo uma apresentação e um comentário de alguma coisa e ao lado tá comendo solto lá a música. Então rola de tudo. Sertanejo universitário, funk, MPB, pagode. E a gente continua o barco. Como eu já disse em outra ocasião, estamos fazendo aqui com os recursos que temos, não é mesmo? Eu coloquei o celular no lugar aqui, ele tá correndo. Botei um calçozinho aqui, vamos ver se funciona. Mas é assim mesmo. A gente quer aproveitar a oportunidade de fazer algo ou alguma coisa. Acho que eu achei um outro calço melhor aqui. Não, vai ser alto. E fazer isso da maneira mais espontânea possível, como nós somos. Quem nos conhece sabe que a gente é assim. Isso é muita firula. Mas eu passei a admirar muito essa turma que produz vídeo para o YouTube, sabe? Dá um trabalho. Mas tem muita técnica. Hoje já está muito evoluído isso. A gente pode fazer um monte de coisa, pelo que eu andei lendo, os tutoriais. E realmente pode ser uma oportunidade para a gente no futuro produzir algumas coisas mais sequenciais, para aqueles que têm dificuldade de sair de casa. Nós vamos esperar passar esse momento. Eu tenho a impressão que a gente vai sair muito diferente depois disso tudo. Não tenho a menor ideia do que vai ser. Às vezes converso com um, com o outro, para tentar entender, converso muito com meu irmão. E vamos ver
como a nossa visão de mundo, a nossa fé, família, como isso tudo vai nos impactar. Eu espero sempre que eu saiba tirar dessa situação o melhor aprendizado, enquanto ela me fornecer elementos para isso. Tomara que seja assim. E eu estava pensando aqui agora, tá uma chuvinha ali, uma cachorrinha tá dormindo lá dentro, a outra tá aqui embaixo, ó. Fica aqui. Quando chove, ela tem medo. O medo dela não é na hora da chuva. O medo dela começa antes. Há relatos de que naquele tsunami que houve na Indonésia, há registros de que os animais, uma semana antes, haviam fugido para um lugar mais alto. Que eles percebem antes alguns perigos. Estão mais vinculados à terra, né? Deve ser. Ou deve ter lá um motivo. Eu estou segurando o calinho aqui, tá vendo? Toda hora o celular desce. Ah, mas não dá para fixar. Dá, mas aí eu vou reclamar de quê? É mesmo? E a Rosália começou a ficar pertinho de mim hoje por volta de 8h30 da noite, 9 horas. Foi chover 11. Deu um ou outro raio, um pouquinho de trovão. Ela fica com medo mesmo. E não é a primeira vez, sempre acontece, já falei isso em alguma palestra. Mexe comigo. É a reflexão, no medo do que está vindo, do que vai chegar, de buscar essa proteção. Ela busca essa proteção em mim e na Daíris. Ela gosta de ficar debaixo aqui da mesa que eu tenho no escritório. Eu acho legal isso. E para você que está preocupado, que percebe que vai passar por situações difíceis, sejam espirituais, físicas, materiais, econômicas, financeiras, ou de saúde mesmo. A gente não sabe o que isso tudo vai nos fornecer, não é mesmo? E você? Quando você está preocupado e semelhante a Rosália, percebe que vem chegando uma tempestade, o que você faz? O Evangelho tem uma narrativa assim, não tem? Você já deve ter ouvido falar. Atravessando o Mar da Galileia, que é um grande lago, na verdade. O navio balançava, e relata o evangelista que Jesus estava lá, tirando uma soneca. Eles foram lá acordar ele. Mestre, tá aqui, ó, o bicho tá pegando. Ele falou, gente, vocês estão com medo de quê? Do barquinho balançando? Eles só entenderam isso depois, com certeza. Depois que a volta de Jesus, no reencontro da passagem do mundo físico para o mundo espiritual, lhes mostrou que a gente não tem que temer nada nesse sentido. E nada vai acabar. Eles devem ter lembrado também, quando ele disse, eu vou ler aqui, vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque
Porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, verso de 29 a 30. A gente fala isso só para... Essa fala é muito conhecida de todos. Só para situar. O Evangelho segundo o Espiritismo é o terceiro livro que Kardec publicou. Ele é de 1864, já tinha uns 7 anos de doutrina espírita, de observação, de reflexão. Já haviam ali 6 anos de revista espírita, 6 anos e pouquinho. E Kardec admitia que naquele momento ele poderia dividir os evangelhos de 5 formas, em 5 partes. A parte em que trata dos fenômenos, né, de Jesus sair daqui para ali, Jesus, os fatos do cotidiano, nascimento, estada no templo. A outra parte das profecias, a parte dos milagres, a parte dos dogmas, de onde as religiões cristãs depois ancoraram suas expressões de fé, suas liturgias, seus rituais, suas concepções do que era o cristianismo. E a parte moral. Kardec não ia discutir as outras naquele momento. Depois ele vai tratar uma outra coisa de profecia, de milagres na Gênese, mas sobre uma ótica bem espiritista mesmo. Não vai questionar dogma da igreja hora nenhuma. Kardec nunca se preocupou com isso. Sempre deixou claro que o antípoda do espiritismo era o materialismo, era a negação de que depois não tinha nada. E aí ele retirou várias passagens morais do Evangelho e as comentou. Por isso que chama Evangelho segundo o Espiritismo. Não é um Evangelho do Espiritismo, escrito pelo Espiritismo. Passagem dos evangelistas ortodoxos, canônicos, Lucas, João, Marcos e Mateus, e ele comenta. O capítulo 6 ele chamou de Cristo Consolador. Ele vem logo depois do capítulo 5, evidentemente, que trata de bem-aventurados os aflitos. Aí, ó, vou ter que mudar lá. Tá vendo ali, ó? Propaganda. Ó, então tem que pular anúncio e deixar a musiquinha aí de novo. E nesse Cristo Consolador, ele marca o versículo, né, a passagem, faz comentários dele, autorais, e reúne algumas instruções dos Espíritos, algumas já até publicadas na Revista Espírita, que ele republica no Evangelho segundo o Espiritismo, e outras que só pertencem mesmo ao Evangelho segundo o Espiritismo. E essa passagem que eu li para vocês está lá, logo no início, no cabeçalho, no capítulo que ele chama de Jugo Leve. Ele comenta em 2 parágrafos muito curtos. Eu acho que vale a pena para a gente relembrar aqueles que já conhecem e para conhecer aqueles que nunca viram. Kardec diz o seguinte: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente
as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe, por dever, o amor e a caridade. Bacana demais, né? Qual é o jugo para nos aliviarmos no Cristo? Amor e caridade. Amor, bem, muito dele se fala, pouco dele se vive. Muito dele se engana, se confunde. Caridade. Caridade, o Espiritismo marca o que é a benevolência para com todos, a indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Quando estamos em Jesus, nós nos conectamos mentalmente com as vibrações que edificam, que curam, que fortalecem, que tranquilizam, que aliviam, que balsamizam. Com Jesus, superamos dor, sofrimento, ingratidões, decepções. Em Jesus, depositamos preocupações, medos e ansiedades. Mas não um Jesus histórico, distante de nós. O Jesus modelo e guia, o Espírito mais iluminado e depurado, que já esteve entre nós e que, segundo Kardec, pode ser o que podemos aspirar no mundo de prova e expiação. Procure Jesus dentro de si, na oração. Cristifique-se e guarde e reflita sobre alguns comentários que fazemos do Evangelho. Em Kardec, Jesus é o homem no mundo e não o homem do mundo. Aquele que traz a ideia perfeita de Deus. Mas ele não traz porque fala. Ele traz porque exemplifica. A grande mensagem de Jesus não é a da cruz, a da morte em cruz, mas é a sua ressurreição, o ressurgir, o demonstrar a continuidade da vida. Altera tudo para nós. Outra anotação que gostamos de marcar. A proposta cristã não é ser uma filosofia que salva o profitente, o que a pratica, após a morte. Ela é uma
doutrina que o faz conhecer-se e, a partir deste conhecimento, salva-se. A vida eterna não começa depois da terra, depois da morte. A vida eterna é agora. Quando os interesses da terra se sobrepõem, aos do céu, as estrelas e as pessoas parecem bem menos importantes que as moedas. Lembre-se de Jesus. Conheça Jesus. Estude Jesus. Se puder fazê-lo à luz da doutrina espírita. Achamos que você se dará bem. Se quiser fazê-lo à luz do catolicismo, você se dará bem. Se quiser fazê-lo à luz do protestantismo, você se dará bem. Aonde quer que esteja, como esteja e da maneira que esteja, você precisa entender que Jesus não é o que te falam. Jesus é o que você consegue viver. E o momento agora requer vivenciar as agruras da existência na certeza que ao final de uma noite escura há um sol que brilha para toda a eternidade. Fique bem, não se desespere, creia, não uma crença que te ensinaram tão somente, mas uma crença que exemplificaram para você. E faça do raciocínio e da sua inteligência o grande alimentador das benesses da Boa Nova, que nos pede o exercício da fraternidade. Exercício este que será de nós muito exigido nos próximos dias. Luz e paz, força e fé. Permanecemos em Deus. Já já a gente se encontra de novo. Aproveitando a inspiração e as intuições do mais alto.